Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim e sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Shalom. Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, que significa completo, inteiro, seguro, intacto, tudo isso na mão do Senhor Jesus, né? Cheio de harmonia, cheio de alegria, a verdadeira alegria. O mundo busca alegria aí, né? Aí busca alegria nas drogas, busca alegria em ter, busca alegria no sexo, busca alegria em tantas coisas que a verdadeira alegria só é dada em Cristo Jesus. Ele é o nosso shalom, ele é a nossa paz, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje nós vamos estar lendo dia 1º/7 de 2022 e nós vamos estar lendo o quê? O Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Corra aí, pega a sua palavra de Deus e vamos ler junto Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos ver o que é que o Senhor tem para a nossa vida hoje, não é mesmo? Paulo é enviado a Roma. Paulo, ele pediu, né, para ir para César. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um oficial por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente. Júlio tratava Paulo humanamente. Permitiu-lhe ir ver os amigos para que cuidassem dele. Já pensou? Você preso. Por quê? Por que Paulo estava preso, gente? Paulo estava preso porque ele pregava que Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que Paulo estava preso, porque ele pregava Jesus Cristo ressuscitado. E aí, aquele homem, Júlio, deixou Paulo ser cuidado pelos seus. Deixa eu tirar aqui esse negocinho. Vamos lá. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o oficial, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, fez-nos embarcar nele. Como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas em Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, à altura de Salmone. E costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bom Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertiu-os, dizendo: Senhores, veio que a viagem será desastrosa e... Gente, deixa eu ler de novo. Meu Deus do céu. Tô enrolando a língua, credo. Vamos lá. Capítulo 27, versículo 9. Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertiu-os. Paulo estava em jejum. Dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e as cargas, mas também para as nossas vidas. Quer dizer, foi uma navegação muito trabalhosa, com muita dificuldade. E Paulo estava em jejum, e Paulo viu, depois que passou o jejum dele, ele viu, Deus deu discernimento para ele, que o negócio não ia ser bom.
O oficial, porém, cria mais nos pilotos e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, um porto de Creta que dá para o nordeste e para o sudoeste, e ali invernar. Quer dizer, Paulo ele teve discernimento de Deus que os ventos contrários estariam trazendo o que Deus mostrou para ele. Né? Ele teve discernimento espiritual que não ia ser bom. Mas aquele comandante resolveu acreditar em quê? O oficial resolveu acreditar no comandante do navio, né? Porque o comandante achava que não, eu já passei por essa situação e deu certo. Quantas vezes a gente passa por situações que não é de Deus, não é da vontade de Deus? Gente, uma coisa a gente tem que aprender, o que é da vontade de Deus está aqui. E o que não é da vontade de Deus não está aqui. Mas Deus, ele permite. Permissão é uma coisa, vontade é outra. Tem muita gente que acontece coisas ruins, ai foi da vontade de Deus. Não, foi da permissão. Deus permitiu. Aí o porquê que aconteceu isso? Não sei. Às vezes é um pecado, às vezes é pecado do outro com a sua vida, porque tem, né? A pessoa peca e causa dano em você, né? Isso daí é permissão de Deus, não é da vontade de Deus. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida aqui e vida em abundância futura, que é a vida eterna. Ó o mistério aí, né? Então vamos lá. Então Paulo avisou que ia ter danos, mas vamos ver o que vai acontecer. Porque Paulo avisou, Paulo viu, Paulo teve discernimento que ali não ia ser bom, que aquele lugar não ia ser bom, não ia se continuasse. Mas eles resolveram continuar, porque onde eles estavam não era bom para invernar, para passar o inverno. Vamos ver. A tempestade e o naufrágio. Era melhor eles terem ficado lá, né? Mas bora ver o que é que vai acontecer. Soprando o vento sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram a âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Quer dizer, ele achou que o vento brandou, as coisas se acalmaram. Então então dá pra gente ir navegando por aqui. Vou fazer o meu caminho. Não vou fazer o que o profeta, o apóstolo Paulo tá falando, não. Não vou fazer o que a Bíblia tá falando, não. Eu vou fazer pelo meu caminho. As coisas melhorou, então eu vou andar por aqui. Aí eles saíram navegando, ó, bem devagarzinho. Aqui, ó. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar... Ah, tá. Pulei um versículo. Vamos lá. Quer dizer, soprando o vento sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado vento norte. Eita! Deus tinha mostrado para Paulo que o vento norte vinha e o povo não acreditou. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Aqueles homens, por não confiarem no que Paulo falou, foi pegado de surpresa, não surpresa para Paulo, mas foi pegado de surpresa com vento norte e teve que ser levado pelo vento. Tem até uma musiquinha, vida, vida leva eu. Não, a vida não tem que te levar, não. Tem uma musiquinha, vida, vida leva eu, né? Minha vida leva eu. Não sei nem como é mais essa música, me lembrei agora. Não é a vida que tem que levar, não. É a palavra de Deus que tem que ser o orientador para minha e para sua vida. Como era para Paulo, né? Então, aí ele deixou, sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Ficou à deriva.
Passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolheram-no e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fossem lançados nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Tiveram que jogar tudo aquilo que tinha no navio fora, as cargas. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Aí começaram a jogar as coisas do navio, porque as coisas do navio, né? Vai ver que começaram a jogar aquela vela, começaram a jogar partes do navio, já não era mais a carga. Não aparecer, ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Eles perderam a esperança de ser salvos, porque estava tudo escuro, a tempestade estava exterminando com tudo. É assim a nossa vida, fora da presença de Deus. Mas vamos ver o que acontece. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devieis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perca. Olha aqui o que Paulo falou. Senhores, havendo ele estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devieis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perca. Ter ouvido o que? A palavra de Deus na nossa vida. A gente tem que ouvir o que a palavra diz, mas a palavra na íntegra. Não é você tirar um versículo e virar esse versículo, virar um pretexto para a gente viver no pecado, não, tá? Vamos lá. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo, enquanto a tempestade estava escura, enquanto as pessoas estavam atordoadas, jogando coisa para fora, Paulo devia estar orando. E um jejum obrigado, né? Porque todos eles estavam sem comer, todos eles estavam sem jejuar, estavam jejuando, né? Vai ver que Paulo estava dizendo: Senhor, tenha misericórdia, perdoa, né? Eu sei que a gente deveria ter ficado, mas o Senhor sabe que não dependia de mim. Eu avisei para ele, eu avisei para o oficial avisar para o dono do navio que se ele temesse a sair, tirasse os pés daquele lugar, a tempestade ia pegar ele, Senhor. Mas eles resolveram ver, ouvir, né, a intuição do mundo. Vamos lá. Agora, pois, a experiência do dono do navio, né? Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O quê? Esta noite, o anjo de Deus, o Deus está aqui no maiúsculo, não é Deus minúsculo não, porque existe deuses minúsculos. Depois você lê o Salmo, hoje eu li o Salmo 115, que salmo tremendo. Foi 115? Foi. Leia o Salmo 115 depois. Leia o Salmo 115. Que salmo tremendo. Olha, esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Uai, Paulo serve um anjo? Mas a Bíblia diz que só quem manda em anjo é Deus. Eu não posso mandar em anjo. Eu não posso adorar anjo. Que anjo é esse que Paulo estava falando? Ele estava falando de Jesus.
Era de Jesus que Paulo estava falando. Porque ele não pode servir a anjos. Ah, o anjo fulano de tal. Os anjos, eles são ministros para nos ajudar. Deus mandou um anjo para ajudar. É uma coisa. Mas Paulo falou que ele serve. E esteve comigo. Se Paulo falou que serve, logicamente ele estava falando de Jesus. Por que essa tradução colocou anjo? Não sei. Eu vou ter que ir lá no hebraico para ler. Por enquanto eu não sei ler hebraico. Gente, tem a Teshuvá Total, ela ensina a ler em hebraico. E é fácil, eu só tenho que ser disciplinada. Então, quando Paulo falou assim, esta mesma noite, o anjo de Deus, Deus no maiúsculo, né? Não é no minúsculo, não é deuses, não. De quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Sou e sirvo, né? Então, se ele falou que serve, então ele está falando de Jesus, porque Paulo não ia servir a anjo algum, que a gente não pode servir a anjo, porque anjo, quem manda, tem um versículo na Bíblia, que só quem manda nos anjos é Deus, e os anjos são ministros para nos ajudar, nos auxiliar, como foi, né, com José, quando apareceu com Maria, quando Deus avisou para ela que ela ia engravidar do Espírito Santo, não é? E esses daí são anjos e ela não poderia adorar anjo. O único que ela pode adorar é Jesus. Então, é o que eu estou te falando. Vamos lá. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Aí o anjo falou o quê? Jesus falou o quê para ele? Dizendo, Paulo, porque ele achava, ele deve ter perguntado, né? Eu vou conjecturar aqui, gente, conjecturar, não é o que está escrito. Paulo disse, Senhor, eu avisei para eles não saírem, o Senhor me mostrou que iria ter percas, ia perder coisas, ia perder vidas. Pai, eu vou morrer aqui nesse navio. O Senhor falou que eu ia pregar em Roma. O Senhor disse isso para mim. E eu vou morrer agora. Eu acho que Paulo deveria estar temendo. Paulo deveria estar desesperado. Pai, agora essas pessoas vão morrer. Eu vou morrer. E eu não vou pregar em Roma. É agora que o Senhor vai botar eu para dormir. Para esperar Jesus voltar. Porque Paulo está dormindo. Paulo não está vagando por aí, eu não posso adorar Paulo e Paulo está dormindo. Todos estão dormindo esperando Jesus Cristo voltar. Então, disse Paulo. Aí o anjo apareceu e falou o que para ele? Disse, aqui, esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E disse, Paulo, não temas. A gente teme, porque a gente é humano. Mas Deus falou para Paulo, Jesus falou para Paulo, não temas. Não temas. Porque Paulo confiava em quem? Em Jesus. Porque ele servia a quem? A Jesus. Não temas, importa que sejas apresentado a César. E Deus te deu todos os que navegam contigo. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Coisa maravilhosa. Paulo deveria estar orando, Deus, e eles vão morrer, essas pessoas. Senhor, Paulo deveria estar orando para que aquelas pessoas não morressem sem Jesus. Para que aquelas pessoas viessem conhecer Jesus. Paulo estava orando por aquelas pessoas, assim é eu e você nesse mundo. Porque hoje, no Salmo 115 fala que Deus deu a terra para os homens governar. Deus governa tudo, mas Deus deu autoridade, deu a terra para mim e para você governar. E a gente pegou isso e deu para Satanás. E Jesus veio e resgatou de Satanás e nos deu de novo essa autoridade. E Paulo deveria estar falando, deveria estar orando, pedindo também a vida. Às vezes a gente pensa assim, o mundo vai mesmo de mal a pior, então que vade. Isso é bíblico, mas aqui, ó, Paulo orou para que as vidas não se perdessem.
Então a nossa oração é para que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da graça de Deus. E quem é a graça de Deus? É Jesus Cristo. Quem ressuscitou? Jesus Cristo. Quem está vivo? Quem nos purifica do meu pecado? É Jesus Cristo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Helenita, eu posso chegar com sangue de bode? Não. Foi isso que Jesus aboliu, o sangue dos bodes, o sangue dos cordeiros, que era para purificação. Porque no Velho Testamento, eu ia lá, tinha que levar um animal, chegava lá, confessava meus pecados diante dos animais, o sacerdote botava a mão e dizia, olha, tá confessando, perdoa, Senhor, e aquele animalzinho morria no meu lugar. Foi isso que Jesus aboliu. Jesus não aboliu a Torá. Jesus não aboliu o Velho Testamento. Jesus cumpriu o Velho Testamento em tudo. Lógico que no Velho Testamento tem história, né? Tem erros, tem história, tem profecia, tem salmos, tem provérbios no Velho Testamento. Mas vamos lá. Então, que Jesus falou, Paulo, Deus te deu todos os que navegam contigo. Que Deus possa dar, você possa orar. Senhor, me dá a minha família que navega comigo. Não deixa que nenhum se perca nesse mar do pecado. Porque o pecado é assim. Ele te mostra, olha aqui, olha o mistério aqui. O pecado é assim. A palavra de Deus fala, não vai. Esse é o caminho do mal. Aí o pecado diz, não, olha aqui, aí ele manda uma bonança. Viu como é bom? Pecado é gostoso, gente. Quem disse que pecado é ruim? Pecado é muito bom, porque satisfaz a carne. Mas o pecado, a consequência do pecado é o quê? A morte. Nós vamos ler isso em Romanos. Se Deus quiser e se Deus permitir. Romanos 3, 23, 16, 23. Que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas aí Paulo, ele pediu para que aquelas pessoas não morressem naquele lamaçal do pecado, naquele mar de pecado, no mundo. Porque o mundo não tem que te levar, não. Quem tem que te levar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que te conduzir nesse mundo. E quem conduzia Paulo era a palavra. Tanto é que Paulo ouviu, olha, não vão por esse caminho. Aí Paulo orou, Paulo deveria estar orando, o povo desesperado, né, passando fome, e Paulo orando. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer, assim como me foi dito. Você tenha bom ânimo, porque Paulo confiava em Deus que ele não ia padecer nesse pecado, que as pessoas não iam morrer, mas que Deus tinha dado a vida para eles. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Chegada a 14ª noite, 14ª noite, 14 dias. Sendo nós ainda jogados de um lado a outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de terra. Quer dizer, Paulo falou, olha gente, é o seguinte, Deus me avisou, a gente não vai morrer nesse mar, mas a gente tem que esperar chegar numa ilha. Aqui, ó, esperar chegar na ilha. O mar aqui, né? E eles tinham que esperar chegar na ilha, em algo seguro, em terra, firme, em terra. Tinha que chegar na ilha, no nosso porto seguro. Qual é o porto seguro? É Jesus. Bora lá. Chegada a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado a outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, mediram 20 braços. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, medindo 15 braços. Ora, temendo bater em rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras e esperavam, ansiosos, que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela broa,
Disse Paulo ao oficial e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Paulo falou o quê? Olha, de novo vocês estão querendo dar o jeitinho brasileiro. Vou fazer com o meu jeitinho brasileiro. Jeitinho pecador. Gente, eu tava vendo, não é só jeitinho brasileiro, não. A gente tem esse linguajar, né? Jeitinho brasileiro. Não é só jeitinho brasileiro, não. É jeitinho do pecador. Em todo mundo. Todo mundo não tem isso. Né? Aí Paulo falou, ó. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e o deixaram cair. Então os soldados cortaram e deixaram os barcos ir. Porque aquele barco salva-vida não era o salva-vidas que é Jesus. Porque não estava de acordo com a palavra de Deus. Parecia até bom, não parecia? Gente, não, vamos raciocinar aqui. Você está num navio, mais de 14 dias na escuridão, não tem mais nada, com fome. E de repente tem uns barcozinhos. Qual é a lógica? Paulo, ele foi contra a lógica, ele foi com a palavra. Qual é a lógica? É todo mundo pular dentro dos barquinhos e ir para a ilha, já porque era 20 pés, né, 20 mãos e depois 15, quer dizer que estava mais próximo da ilha, mais próximo de terra. Qual era a lógica? Gente, parecia muito lógico, muito bom. Para mim, eu já tinha pulado dentro do barco e tinha ido. Mas Paulo tinha ouvido de Jesus que não, que ele tinha que ser do jeito que Jesus falou, né? Do jeito que os homens falam, não. Ou a visão, não. Então, bora lá. Então, os soldados dessa vez obedeceram. Porque eles já penaram, né? Primeiro saíram da ilha. Ah, aqui não vai ser tão bom nesse lugar, né? Não vai ser tão confortável. Eu vou para outro lugar que é mais confortável. Porque foi isso que aconteceu, né? Eu vou para um lugar que é mais confortável. Porque aqui eu vou passar necessidade. E lá naquele lugar vai ser mais confortável. E aquele lugar trouxe destruição. Até do pouco que eles tinham. Até das riquezas que eles tinham. Que aquele oficial do barco, ele ficou sem o barco dele. Ele ficou sem a carga que ele ia levar. Ele ficou sem o barco dele. Mas bora ver o que é que acontece. Dessa vez eles obedeceram. Né? Aí, enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos... Aqui, ó, vamos lá. Então, os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas, que não era... Tinha vários salva-vidas, mas não era o salva-vida que é Jesus. Não adianta ter esses vários salva-vidas que você não vai... Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos os que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer. 14 dias eles estavam sem comer. Olha como a tribulação era grande. Não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos a que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Que palavra tremenda. Nenhum cabelo vai cair da sua cabeça, nem da minha cabeça, nem da cabeça dos nossos filhos. Porque nós vamos segurar no bote de Jesus, que é a palavra. Ó. Segurar na palavra e obedecer. É isso que a gente tem que obedecer, gente, obedecer. Não adianta só segurar, não. Não adianta só estar aberto no Salmo 91, no Salmo 23, no Salmo 114. Não adianta, tem que obedecer. Segurar é obedecer. E aqueles soldados, e aquele oficial, e aquele comandante resolveu obedecer aquilo que Paulo estava falando, porque quem falou para Paulo, quem foi? Foi Jesus. Né? Aqui. Portanto, recomendo a comer, né? E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partiu, começou a comer. Já pensou? Paulo, ele pegou aquele alimento, ele partiu aquele alimento. Você lembra de quê? Lembra da ceia do Senhor Jesus. Quem é o nosso pão? Quem é o nosso alimento? É Jesus. Eu não posso comer pão que não seja o pão de Jesus.
Por isso que é o pão sem fermento. Porque, Helenita, todos os caminhos levam a Deus. Não, é um pão com fermento. Os caminhos que tem aí é pão com fermento. Você precisa de um pão sem fermento. Esse pão sem fermento é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Paulo partiu. Meu filho, pega um pouquinho de água aí para mim, rapidinho. Paulo partiu o pão. Lembra da ceia do Senhor Jesus. Quando ele ceou. Jesus só ceou com os 12. Não. Jesus, ele tinha essa prática. Ali, aquela ceia ali é por causa da Páscoa. A Páscoa não era só os homens que ceavam na Páscoa, não. Obrigada, meu amor. A Páscoa. Quando foi cear a Páscoa, gente? Quando o povo foi sair do Egito por causa da última praga. Como foi a ceia da Páscoa? Ficou só os homens na mesa e as mulheres lá na cozinha? Não. Os homens prepararam o cordeiro, prepararam para sua família. Deus te abençoe, meu filho. Prepararam para sua família e caso o cordeiro fosse grande demais, porque não podia sobrar nada, eles tinham que se alimentar 100%, shalom, plenamente, completamente. Eles poderiam chamar o seu vizinho, que não tem cordeiro, que estava sem cordeiro. Que Deus bom é esse? Chama o vizinho. Chamava o vizinho e ceava os filhos, os empregados, todo mundo para sair. Porque quem saiu do Egito, gente, não foi só os israelitas, não. Teve muita gente que se converteu ao Deus que fez as 9 pragas e ia fazer a 10ª, que se converteram. Você sabia? Você sabia que quando Deus deu os 10 mandamentos, e tinha 70 nações ali, 70 línguas diferentes, porque tinham se convertido, porque o Egito era uma grande potência. Hoje no Brasil, quantas nações tem aqui dentro do nosso Brasil? E que tem cidadania brasileira? Que coisa tremenda, hein? Então, Paulo, a ceia, gente, não tem, olha, tem coisas que esse pão não é o pão de Jesus, não. Então, todos os caminhos levam, não, são todos os pães com fermento. É pão, mas tem um fermentinho, que não é o que a palavra fala. Como agora poderia ter surgido um fermento, não poderia? Poderia. No capítulo 23. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Eu poderia muito bem dizer um anjo. Paulo serve um anjo? É um fermento. Não, porque a Bíblia fala que nós não poderemos adorar anjos. Porque a Bíblia fala que anjo, viu? Como um versículo pode desencadear um fermento se você não tiver o pão sem fermento, discernimento. Como é que eu tenho discernimento, Helenita? Vai cair agora? Tchum, caiu. Tchum, tchum, tchum. Não. Eu leio a palavra. Aí, na hora que veio, um anjo de quem Paulo serve, mas Paulo não pode servir. Por quê? Porque lá na frente tem um versículo da Bíblia que fala que os anjos são ministros de Deus, enviados por Deus para nos ajudar. E outra coisa, os 10 mandamentos falam, não terás outros deuses diante de mim. Servir, essa palavra servir, significa adorar, significa só prestar cultos. Servir a Ele é crer, confiar que é só Ele que pode me ajudar. Então, eu não posso botar um fermento aqui. Por quê? Porque eu me alimento do pão sem fermento. Então, bora lá. Então, Paulo partiu o pão. Então, todos reanimaram. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partiu e começou a comer. Então, todos reanimaram-se e se puseram também a comer, a se alimentar.
do pão da vida, a se alimentar daqui, ó, sem fermento. E éramos ao todo, no navio, 276 pessoas. E eram ao todo no navio 276 pessoas. Deve ter mistério aí, mas eu não estudei, então não posso. 276 pessoas. E nenhuma dessas pessoas, vamos ver o que é que acontece? Vou dizer agora não. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando trigo ao mar. Ainda tinha trigo. E por que que eles não estavam comendo se tinham trigo? Por que que eles passaram esses dias todos sem se alimentar? Por causa da aflição, do medo. Por isso que aquele anjo, quando apareceu, falou, não temas. Porque essa palavra não foi só para Paulo, não. E Paulo confiou. Você sabia que emunar, que a gente fala sobre fé, significa confiança? Confiança de que vai acontecer? Do que Deus falou, vai acontecer. Então, se Deus falou, vai acontecer. Sendo já dia, não conheceram a terra. Aqui. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com a praia e consultaram e se poderiam encalhar nele o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no no mar, largando também as amarras do leme. Tendo içado a vela da proa, foram para a praia. Tanto, porém, num barco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Quer dizer, naquela hora que aquelas pessoas acharam que poderiam descer o salva-vidas e ser salvas, que eu falei para você que não era de Jesus, são vários salva-vidas, mas não leva, todos os caminhos levam a Deus, não. Só o caminho, só um, que é Jesus, né? Então, naquela hora eles iam morrer, porque eles ainda estavam longe da praia. Eles não iam conseguir se salvar. E eles nem puderam pegar o barco de volta, tiveram que mandar embora. Tem que mandar embora aqueles barquinhos que não é de Jesus, né? Então ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a polpa, por causa da força das ondas, estava se abrindo. O navio estava sendo despedaçado. Mas Deus tinha dado uma palavra que nenhum deles ia se perder, né? Então a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhe dessa tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a ser lançados ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Já pensou, gente? Paulo, por causa do que Paulo falou, pelas orações, aquele homem viu uma diferença na vida de Paulo. E aquele homem, aquele oficial, os soldados queriam matar as pessoas, mas Deus já tinha falado que nenhum deles iria morrer. Nenhum vai morrer. Vocês vão viver. Nenhum iria morrer. Que coisa tremenda, né? E aí, que foi que aquele oficial teve ideia? Por causa de Paulo. Por causa de Paulo. Por que que a gente não morre? Por causa de Jesus. Por que que a gente vai ser salvo? Por causa de Jesus. É por causa de Paulo? Não, foi por causa de Jesus. Porque Jesus de Paulo falou. Não foi por causa de Paulo, foi por causa de Jesus. Aquele homem viu Jesus. Aquele homem teve experiência com Jesus através da vida de Paulo. E teve uma experiência, né? Porque viu tudo sendo destruído, assim como Paulo tinha avisado. Porque aquele anjo, como eu falei, era Jesus. Aquele oficial sabia que Paulo estava sendo preso e iria até aquele César por causa de Jesus. E ele falou, não, eu vou intervir. Olha, vocês
vão, quem sabe, nadar, porque vocês já se alimentaram do pão da vida, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e agora vocês vão nadando. Quem pôde, né, nadar, foi nadando. Quem não pôde, segurou num pedacinho de madeira. Pedacinho de madeira, hein? E foi ser salvo. Tem que segurar em quem? É nas vestes de Jesus. Eu hoje vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar e me salvar. Os demais deviam salvar-se, uns em tábua e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Todos chegaram salvos. Não precisaram pegar aquele barco, que aquele barquinho ia levar para a morte. Paulo avisou. Por aqui terminou o nosso capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom. Gente, eu sou esquecida, hein? Shalom Alechim, shalom Alechim, que Jesus falou no João 20:21, tá bom? A paz do Senhor Jesus.